Você gostaria de ter um conhecimento ilimitado, um poder político ilimitado, ser um rei, o maior rei do mundo, o melhor no seu período? Nunca houve um rei maior que ele, nem antes nem depois. Nunca houve um rei mais sábio do que ele antes nem depois. Tinha um conhecimento quase que ilimitado no que diz respeito às coisas desse mundo. Era impressionante a sua sabedoria. E Deus concedeu a esse seu filho, Salomão, Gedidias, amado pelo Senhor, o filho da graça, o filho do perdão de Davi com Batseba. Quando Israel se tornou a cabeça do mundo, um poderio global, Salomão pegou o que Davi havia feito, já era um governo plenipotenciário, e Salomão então expandiu este reino. Todavia, como o coração humano é escuro, né? O mais sábio se tornou o mais idólatra, o mais louco, o mais insensato. E aquele homem que tinha tanto poder se tornou pobre espiritualmente, moralmente, um homem falido. Na sua velhice, Deus, por sua graça e compaixão, buscou Salomão e ele se permitiu achar e escreveu o belíssimo livro do Eclesiastes. E o livro do Eclesiastes você pode resumir assim: tudo com Deus faz sentido, tudo sem Deus não faz sentido. E no capítulo 2 ele escreve que ele foi atrás de coisas e descobriu que nada daquilo fazia sentido. Aí usa muito a palavra vaidade. A palavra vaidade significa oco, vazio. No Antigo Testamento poderíamos falar uma neblina ou uma bolha de sabão. No Novo Testamento é sem finalidade, sem propósito, sem objetivo. Por isso que ele fala sem sentido. E nós vivemos num mundo de vaidades, um mundo sem finalidade. E eu quero extrair 3 lições que devem sempre guiar a nossa vida como cristãos. E o livro do Eclesiastes é uma grande lição para a gente entender o que é vaidade e o que é verdade. E Salomão então foi atrás das vaidades. E ali não havia verdade. E finalmente ele se volta para Deus, que é a fonte de toda a verdade, sabedoria e prazer. E ele então, no capítulo 2, o verso 11, ele diz assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que era tudo sem sentido, vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A primeira lição que eu extraio aqui é a seguinte: quando você olha para a sua vida, para o trabalho de suas mãos, à luz do Evangelho, qual é o teu sentimento? De futilidade? Qual é o resultado que você faz? A Bíblia diz em Isaías que Jesus verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E quando Salomão ele olha para as obras das suas mãos, sem Deus, ele diz: isso não faz sentido nenhum. Então nós devemos, como cristãos, ter aquela alegria, aquela satisfação daquilo que nós fazemos para Deus, para nós mesmos, para nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, nossa igreja. Temos a satisfação, a alegria, porque você está fazendo bem, fazendo aquilo que é correto. E o sentimento de Salomão aqui, ele diz assim: não havia proveito. Por quê? Porque as coisas estavam centradas em si. A gente só vai ter satisfação quando as coisas estiverem centradas em Deus e no próximo. Aí você vai ter a satisfação verdadeira. Qual é a satisfação que você carrega da sua vida? Daquilo que você constrói, daquilo que você realiza, daquilo que você trabalha, daquilo que você estuda? Mas qual é o objetivo final disso? Se não for para a honra e glória de Deus e para o bem da humanidade, qual o sentido? Um dia tudo vai terminar, mas o que nós fazemos para Deus e o próximo permanecerá por toda a eternidade. A segunda lição está no verso 21, onde ele diz assim: porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não trabalhou. Também vi que isso é sem sentido, vaidade e um grande mal.
A segunda lição aqui é a seguinte, é impressionante isso aqui. Esteja pronto para colher o resultado do seu trabalho na eternidade. Lá em São Mateus 25, 31, Jesus diz assim, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Participa da minha alegria. Entra aqui, participa comigo. O que é entrar no gozo do Senhor lá no céu? É você ser recompensado por tuas obras, pelo teu sacrifício, a tua abnegação. Nós seremos julgados por nossas obras, mas pela graça, misericórdia e amor de Deus seremos recompensados por nossas obras. E aqui no verso 21, Salomão ele diz assim, há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento, ciência, destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não trabalhou. Ou seja, vou deixar o resultado do meu trabalho para outros usufruir. Isso não tem sentido dizer, isso é vaidade, isso é uma bolha de sabão. Mas para Deus não é assim. Quando nós trabalhamos para as coisas de Deus, para o bem das coisas de Deus, nós estamos trabalhando para o tempo e para a eternidade. Então esteja pronto para colher os resultados do seu trabalho e desfrutar da mesma alegria que Deus tem de ver lá no céu que as suas obras foram feitas para a honra e glória do Senhor, para o bem da humanidade. Hebreus 9 diz assim, Deus não é injusto para esquecer o que você fez por Ele na vida dos seus santos, dos seus filhos. Não deixe para outro colher os resultados do seu trabalho. Colha nesta vida e também, especialmente na vida eterna, o que você semeou. E finalmente, no verso 24, agora ele coloca a pessoa de Deus. Antes, ali não havia presença de Deus. Por isso ele falou, isso é vaidade, isso é sem sentido. Mas quando ele coloca Deus, ele diz assim, nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua vida aproveite o bem do seu trabalho. No entanto, todavia, porém, isso vem das mãos de Deus. Aí ele diz assim, longe de Deus, quem pode ser feliz? Longe de Deus, quem pode se alegrar? Qual o sentido da vida longe de Deus? Porque Deus é que dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, Deus dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de que aquele que agrada a Deus, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Resumo. Tudo com Deus faz sentido para esse tempo e para a eternidade. Tudo sem Deus, para o tempo e a eternidade, não tem sentido. Porque é sem finalidade, é sem propósito, é uma bolha de sabão, é uma neblina, é uma coisa oca, porque não vai permanecer. Vai terminar numa sepultura. E aí, você não será mais lembrado? Não. O plano de Deus é que a sua vida permaneça para a eternidade e as suas obras te acompanhem. E lá você vai participar da alegria de Jesus, de ver pessoas resgatadas e salvas, porque você foi sal e luz, porque você foi fiel em todas as coisas. Vaidade ou verdade? Sem Deus, tudo é vaidade. Com Deus, tudo se torna verdade. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.